Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário XPML da XP Asset, fundo imobiliário de tijolo do segmento de shopping. E por que iremos falar dele? Exatamente porque ele ficou aqui na primeira posição da enquete que a gente lançou semana passada sobre fundos imobiliários. E meus amigos, sempre lembrem de dar uma passadinha aqui na nossa comunidade para votar nessas belíssimas enquetes, ficar bem informado porque aqui também tem muita informação para você. Então vem comigo, vem. O valor atual da cota do XPML é R$ 103,73. Nas últimas 52 semanas, ele teve uma mínima de R$ 91,50 e uma máxima de R$ 107,45. Ou seja, ele tem uma volatilidade relativamente alta, variando da faixa de 90 praticamente até quase 110. O dividend yield dele atual nos últimos 12 meses é de 8,68%, o que é um dividend yield que eu chamo de normal. Basicamente é um dividend yield normal para segmento de logística e segmento de shoppings, dão dividend yield nessa faixa aí entre 8 e 9. Os melhores dão acima de 9, os melhores em termos de dividend yield que eu falo, um pouco piores dão abaixo de 8, mas entre 8 e 9 é o normal deles. A valorização das cotas do fundo nos últimos 12 meses foi de 6,05%. Se a gente vir aqui para o gráfico desses últimos 12 meses, a gente vê que a mínima foi aqui, no comecinho de julho do ano passado, quando ele bateu esse 91,50. Aí, como todos os fundos de tijolos, aliás, todos os fundos em geral, fundos imobiliários, mais ou menos em agosto, final de julho a agosto, começaram a subir, até que ele bateu essa máxima aqui de 107,45 que a gente vê aqui. E aí eles continuaram em alta até mais ou menos o início de novembro, quando começaram a cair, ele teve essa recuperação aqui, mas depois voltou a cair de novo, ó. Você vê que ele teve um momento que chegou em 94, aí subiu, desceu, subiu de novo, desceu de novo, ó, nova mínima aqui de 94,74 no finalzinho de março e começou a recuperar. Quase todos os fundos de tijolos começaram a recuperar, a maioria, a metade de abril para frente. Isso porque o IFIX começou a subir. E os fundos de tijolos, pelo menos esse de logística e o de shoppings, que eu acompanho mais de perto, começaram a subir forte nessa época. E aí você vê que ele alcançou tipo uma máxima aqui, 103,85, caiu um pouquinho, mas já voltou a subir de novo. Como a gente pode ver aqui, o valor patrimonial da cota é 98,60. Ou seja, o P sobre VP dele está 1,05, ou seja, ele está 5% acima do valor patrimonial dele. Isso pode indicar que o fundo já não está tão barato. Na realidade, ele não está. Na prática, ele já não está muito barato. Mas, lembrando que fundos bons, principalmente tijolos, muita gente aceita comprar com o P sobre VP acima de 1, sem muitos problemas, digamos assim. Quando é fundo de papel, o pessoal acima de 1 já não quer mais comprar. Mas como aqui é fundo de tijolo, tem muito especialista aí que diz que até 1,10 está ok para ele. Ele não quer comprar acima de 1,10, mas até 1,10 ele compra. Então aqui você tem que estudar, analisar, lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo imobiliário, FIAGRO ou ação. Você é o responsável por isso. Você vai pegar esses dados, estudar melhor e aí você vai decidir se compra ou não. E você tem que comparar com outros fundos imobiliários desse mesmo segmento para ver se esse aqui é o melhor, se não é. Daqui a pouquinho a gente vai ver uma comparação disso aqui, que eu mostro esse tipo de coisa sempre para você se decidir melhor. O número de cotistas dele é bem alto, 308 mil. Para um fundo de base 100, meus amigos, é coisa, viu? É coisa. Normalmente, fundo de base 100, se não for muito top, ele não chega nem a 100 mil cotistas. É difícil chegar até 100 mil cotistas. E esse aqui tá com 308 mil cotistas. Ele tá com 71 milhões em caixa. É um senhor caixa, viu? Diga-se passagem. É um caixa muito grande, mas tem que ver também que ele é um fundo grande, né? 2 bilhões e 100 milhões. Com certeza é um dos maiores fundos desse segmento aqui de shoppings. A gente vê aqui que o último dividendo dele, divulgado, foi de 80 centavos e isso rendeu um dividend yield de praticamente 0,80%, que é um dividend yield normal. Como eu falei para vocês, os que tem um dividend yield mais top, maior, fica na faixa de 90. Esse aqui 0,79. Mas de shopping mesmo, eu não lembro se tem algum batendo 90. De logística tem, mas de shopping eu não lembro. Normalmente eu acho que de shopping é nessa faixa mesmo, é entre 0,75 e 0,85, mas a maioria não passa de 0,80 não. Nessa época, a cotação estava R$100. Agora a gente já viu que está mais cara. Então agora, se o dividend for de novo 80 centavos, que está próximo
próximo, parece que é hoje ou é amanhã que ele já vai anunciar o próximo dividend, ele já vai estar com um rendimento menor em termos de yield. E você vê que, ó, nos últimos 2 anos, o rendimento, o dividendo mensal distribuído nos últimos 2 anos, na média ficou em praticamente 66 centavos. Você vai dizer, agora tá 80, então tá muito melhor. Mas esse é o padrão de fundo de tijolos, pessoal. Por quê? Porque todo ano fundo de tijolo tem reajuste. Normalmente pelo IPCA, alguns pelo IGPM. Como tem reajuste, vai sempre gerar mais dinheiro para o fundo. Como gera mais dinheiro, e aí, logicamente, o fundo vai distribuir mais valor para os seus cotistas. Então isso aí é normal. Não é normal é quando o fundo se mantém com o mesmo dividendo atual da média de 2 anos atrás. Como está, por exemplo, o Bresco. O Bresco, e mesmo assim ele ainda continua sendo muito amado. O Bresco está distribuindo um dividendo igual dos últimos 2 anos. A diferença é que agora já vai empolgar muita gente é que ele vai distribuir 2 dividendos esse mês. O Bresco, para quem não está sabendo, vai distribuir 2 dividendos esse mês, mas é porque ele fez uma venda de um dos melhores galpões logísticos dele, porque o Bresco é de setor, segmento de logística, né? Mas eu tô comparando porque é de tijolo do mesmo jeito. Só que o Bresco, é como eu falei, ele tá distribuindo o mesmo dividendo atualmente da média dos últimos 2 anos. E normalmente é isso que eu tô mostrando aqui. Aumento, olha aqui. Era 66 nos últimos 2 anos em média, agora já tá 80. O Bresco tá lá 62, o tempo todo 62 centavos, você não viu errado não. E na média mais ou menos 62 centavos também. Aqui a gente vê os rendimentos desde janeiro do ano passado. A gente vê que em janeiro ele distribuiu 85 centavos, e piorou é porque tem um detalhe. O XPML, ele gosta de acumular valor nas cotas, e diferente de outros fundos de tijolos que gostam de, por exemplo, distribuir parte dos dividendos acumulados no final de cada semestre, ou seja, em junho e em dezembro, o XPML gosta de acumular e distribuir esse acumulado em janeiro. Ele gosta de ser diferente dos outros, nesse caso. Então sempre você vai ver que em janeiro ele distribui mais, ó, 85 no ano passado, e nesse ano foi 90 centavos. Mas os normais são esses aqui, ó. Vamos lá. 60 centavos em fevereiro do ano passado, aí depois 64, 66, 68, você tá vendo, tá subindo, ó. 68, 69, 70, 73, 75, ó. Os aluguéis vão sendo reajustados e vão sendo repassados os valores. E aqui, pelo jeito, tem muito reajuste. Quase todo mês tem reajuste, né? 75, 77, aí veio para janeiro, 90. Olha aí, 90. E aí voltou ao normal, 77, aí 78, olha aí subindo, e 80 agora em abril, provavelmente agora em maio, ou é um pouquinho maior do que 80 ou vai manter 80, provavelmente isso. Vindo aqui para o site do Investidor 10 para trazer mais informações para vocês, ó, a gente vê que o ticker é XPML, porque o nome do fundo é esse aqui, XPM Malls, aí foi daí que veio o XPML. Malls é shopping em inglês, para quem não sabe, fica a dica aí. Como a gente já sabe, é fundo de tijolo, como a gente já sabe, o segmento é shopping, a gente não sabia, taxa de administração 0,55, normalmente essas taxas de administração de shoppings são mais baixas. Eu só não sei em relação ao que é o 0,55, porque aqui não fala, normalmente é 0,55 do patrimônio líquido, aqui não fala, só diz que é 0,55 ao ano. A vacância dele está ok, para mim abaixo de 5 está ok, o ruim é quando está acima de 5, aí já complica um pouco. Número de cotistas a gente já viu, mas se eu não me engano lá nos Status Invest tinha 308 mil, aqui está 304 mil, não sei qual está mais certo. O valor patrimonial da cota a gente já viu, o valor do último rendimento a gente já viu, o valor patrimonial aqui também está um pouco diferente lá do Status Invest, lá está 2 bilhões e 100 milhões, aqui está 2 bilhões e 40 milhões. Em relação aos principais índices da bolsa, a gente vê que a cotação do XPML subiu 16,37% nos últimos 2 anos. Ou seja, se você tivesse investido R$1.000 em XPML, você estaria com o equivalente atualmente a 1.163. Enquanto isso, o Ibov sofreu desvalorização de 11%, o SMLL sofreu desvalorização de 32%, o IVBB sofreu desvalorização de 6,28%, enquanto apenas o IFIX se valorizou 4% e o IDIV 6%. Ou seja, ele se valorizou bem mais do que todos esses principais índices da bolsa. E aqui é aquela comparaçãozinha boa, legal da gente ver, que é onde a gente compara o fundo imobiliário com seus principais pares do mesmo segmento. Diga-se passagem, é do mesmo segmento. Vamos lá. Em relação ao dividend yield, do maior para o menor. Eu aqui sempre gosto de desprezar no sentido de não considerar muito ou
vou não considerar de jeito nenhum fundos que têm em torno de meio bilhão para baixo, porque eu acho esses fundos pequenos e eu prefiro fundos maiores. Não estou dizendo que seja recomendação de não comprar esse fundo. Se você quiser, você compra, mas eu só prefiro investir em fundos acima de 1 bilhão. Então esses de meio bilhão ou bem próximo de meio bilhão para baixo, eu vou desprezar aqui nas nossas contas. Então por isso, não vou considerar esse fundo aqui, que tem apenas meio bilhão, não vou considerar esse fundo aqui, que tem apenas 200 milhões, não vou considerar esse fundo aqui, que tem menos de meio bilhão. Então desprezando esses aqui, onde é que está o XPML? O XPML está bem aqui. Desprezando esses aí, a gente vê que o HSML é o número 1 em dividend yield, 9,66, está chegando aos 10% praticamente. O MOL é o segundo maior, com 8,90, ou seja, bem próximo já de 9. E o XPML está em terceiro lugar, com 8,68 em termos de dividend yield, desprezando esses outros aqui, esses outros dois que estão no meio. Esses três eu tenho na carteira. Eu tenho 3 fundos imobiliários de shopping, esses 3 eu tenho na carteira, né? Lembrando que aqui não fazemos recomendação, só estou dizendo que eu tenho. Muita gente não gosta do HSML porque considera que ele tem uma alavancagem alta, porque a alavancagem dele é um pouquinho acima de 30%. Só que do XPML, para que a gente vai ver daqui a pouquinho, é 25%. Ou seja, é bem próxima, Mas aí o pessoal, eu acho que eles não gostam mais é da gestora. Pode ser isso. É a única coisa que eu vejo diferença. A gestora, pode ser que o pessoal ache que essa gestora não seja tão boa, mas claro que a XP é muito mais conhecida. Isso aí eu não duvido não. A XP é muito mais conhecida no mundo dos investimentos. E aí por isso o pessoal, mesmo com a alavancagem relativamente alta dele, prefira ele do que esse aqui, porque tá quase igual a alavancagem. Eu prefiro a alavancagem abaixo de 20 para fundo de tijolo. Aqui a alavancagem desse aqui tá na faixa de 25, esse aqui é acima de 30, eu acho que é 32, 33 por aí. Aqui também eu acho interessante mostrar para vocês que aqui a gente vê antes da pandemia, ó. Antes da pandemia, o fundo distribuía nessa faixa aqui, ó, 50 centavos, ó, 50 centavos, 50. Aí tinha aqueles picos, né? Olha aqui em janeiro, ele tem esse padrão de ser em janeiro distribuir um valor maior, aqui foi 88 centavos, ó. Aí depois, ó, 60 centavos, 60, 57, 51. Esse aqui é 2019, né? Aí, ó, janeiro, fevereiro, aí pá, março, zero em março. Aí depois zero em abril, zero em maio. Voltou a distribuir alguma coisa e foi muito pouco. Em junho, né? Aí depois, pouquinho mais, aí caiu de novo. Aí voltou a subir aí aquela pancada em janeiro, como eles gostam. Aí caiu de novo, aí no começo de 2021, porque você viu que a pandemia fechou muito shopping. Claro, no começo de 2020, aí depois foi reabrindo, depois teve um fechamento no começo de 2021, né? Aí começou a normalizar mesmo, quando já tava aqui na metade, mais ou menos, de 2021, ó, 60 centavos, aí começou. Aí de novo, ó, sempre em janeiro é mais, ó. Aí pronto, agora ele normalizou e, ó, tá numa escadinha, ó, tá crescendo. Aqui eu gosto sempre de mostrar essa lista aqui de imóveis e eu acho interessante porque fica assim, menos bagunçado, digamos assim, mostrando aqui. E aqui tá atualizado. O fundo realmente tem 16 shopping centers na carteira. Lembrando que, pessoal, o detalhe, esses shopping centers nunca são, normalmente, nunca são 100% do fundo. São só parcelas. Agora, o HSML tem alguns shoppings na carteira que são 100% do fundo. É diferente, o HSML gosta disso e normalmente o HSML investe no mínimo 50% do shopping é deles. Aqui não, os outros têm 10%, às vezes 8%, 2%, tem uns valores bem pequenos. Aqui você vê que ele tem a maioria dos shoppings da carteira do fundo são em São Paulo, 7, 3 no Rio, 2 na Bahia, aí, 1 no Amazonas, 1 em Minas, 1 no Pará e 1 no Rio Grande do Norte. Ou seja, ele é bem distribuído geograficamente, mas sempre mais concentrado em São Paulo. É mais ou menos também o mesmo padrão de fundos de shopping, fundo de logística, sempre a concentração maior em São Paulo. E vindo aqui para fechar o nosso vídeo, o último relatório do mês de abril, lançado recentemente, lançado semana passada apenas. O próximo vai ser lançado só no começo do mês de maio. Esse de abril se refere exatamente aos dividendos divulgados em abril e pagos em abril mesmo. E lembrando, pessoal, que eu já fiz vídeo sobre XPML e aqui no topo do lado direito eu vou colocar um cardzinho para você ver o último vídeo que eu fiz sobre o XPML, porque é sempre bom você fazer uma comparação, ver como é que o fundo estava alguns meses atrás e como está atualmente. É sempre bom fazer essa comparação, porque você vê como está a evolução do fundo. E lembrando, meus amigos, também, quem não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho que a gente precisa começar a monetizar o canal o mais rápido possível. Chegue junto e me ajude. Vamos lá, o objetivo do fundo é a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem como o ganho de capital, ou seja, venda de suas participações nos shoppings, isso tudo conforme detalhado no regulamento. A gente vê que o shopping teve o IPO no finzinho de dezembro de 2017, a gente viu naquela hora, lá no site do Investidor 10, todas as distribuições de dividendo, basicamente, do fundo, desde o início de 2018, quando ele começou a distribuir. E a gente já tinha visto que o patrimônio líquido é 2
2 bilhões e 100 milhões, ou seja, o valor correto é esse, não aquele que a gente viu lá no site do Investidor 10, né? Lá tá como se fosse desatualizado. Aqui ele fala que o gestor é a XP Vista Asset, eu chamo só de XP Asset, o administrador é a XP Investimentos. A taxa de administração aqui tá diferente, né? A gente tinha visto que era 0,55 que falava lá no Investidor 10, mas é 0,75, conforme o regulamento, a gente teria que ver no regulamento como é que é feito isso. Por sua taxa de performance, que é 20% que excedeu o benchmark, e o que diabos é o benchmark dele? O benchmark é o IPCA mais 6% ao ano. Digamos que a inflação no ano seja 6%, aí você considera 6% mais 6%, 12%, 12% é o benchmark. O que exceder 20% desse benchmark é taxa de performance do fundo. Dos comentários do gestor, a coisa que eu achei mais interessante citar para vocês é isso aqui, que o XP Malls encerrou o mês de março, ele não está falando abril, ele está falando março mesmo, com um resultado não distribuído, ou seja, está em caixa, de aproximadamente R$1,41 por cota. Ou seja, se ele quisesse, ele poderia distribuir esse valor. Normalmente ele deixa isso aí para regular os rendimentos. Regular como? Caso tenha um rendimento a menos no mês, aí ele vai lá e complementa com isso. Caso não, ele acumula e ele vai sempre mantendo e às vezes dando uma subidinha, né? Aumentando de 2 centavos, 3 centavos, como vocês viram no ano passado para cá, ele fez esse aumentozinho de tipo 2-3 centavos por mês praticamente. Então ele vai guardando esse valor aqui para quando precisar, ele já vai usar. Aqui a gente verifica, por exemplo, que no mês de março, aí você diz, por que ele está falando mais de mês de março se o relatório é de abril? Porque na realidade, os rendimentos distribuídos em abril se referem aos valores recebidos no mês de março. Então tem esse detalhe, então presta atenção, por isso que ele está falando do mês de março. Você vê que o resultado dos valores, o resultado, pessoal, é o lucro ou o prejuízo. No caso aqui, o lucro do mês de março, dos recebidos, dos valores recebidos, descontado das despesas, foi de 14.394.000. Só que o valor distribuído foi 17.051.000. Ou seja, ele queria distribuir esses 80 centavos, ele tinha dinheiro em caixa, ou seja, ele distribuiu acima do 100% do lucro do fundo, acima de 100%. Ele distribuiu praticamente 3 milhões, né? 2.600.000 para ser mais preciso. E pagou esses 80 centavos. Isso aqui é a média dos últimos 12 meses, ó. Isso aqui é a média do ano, no caso do ano de 2023, né? 2023 a média tá 78. Nos últimos 12 meses, 75 centavos. Que é uma coisa que não mostrava lá no site do Status Invest. Lá mostrava dos últimos 24 meses. Então aqui a gente vê uma média dos últimos 12 meses e desse ano de 2023. Aqui é interessante que ele fala da liquidez do fundo e ele mostra que a liquidez diária do fundo, em média, é 4,4 milhões. Ou seja, é muito fácil tanto comprar como vender cotas desse fundo. No final do mês de abril, ele encerrou com a cotação de 103,15. Ou seja, bem próximo do valor que está atualmente. Aqui ele mostra a carteira do fundo. Isso é muito importante sempre você verificar. Você vê que em imóveis, o fundo é praticamente a grandiosa maioria em imóveis, ou seja, não tem papel. Ele é um fundo, por isso que ele é um fundo de tijolo. 93% praticamente de imóveis. Só que ele tem um pouquinho de outros fundos imobiliários, 2,5%, e tem um pouquinho de CRI conversível, que ele chama 2%, e um pouquinho de caixa, quase 3% em caixa. Mas a maioria mesmo é imóveis. Aqui é 2.776, é o patrimônio total do fundo. Mas aí, Adriano, não é 2 bilhões e 100? Meus amigos, 2 bilhões e 100 é o patrimônio líquido. Aqui é o patrimônio bruto. Ou seja, aqui está incluindo as dívidas que ele tem. Ele tem dívidas. Tirando as dívidas, ele tem 2 bilhões e 100. Mas com as dívidas, ele tem praticamente 2 bilhões e 800. Esse é o detalhe. E as dívidas estão aonde? Estão aqui, obrigações. E as obrigações é uns CRIs que eles estão pagando. Então, ele tem esses shoppings aqui, pelo menos parte deles, ele está pagando até 2033 e 2036. Os prazos bem altos, de 15 anos para pagamento. O shopping, o Catarina Outlet, 174 milhões. O shopping Cidade Jardim, 186 milhões. E o shopping Bahia, ele tem 2 CRI, totalizando praticamente 320 milhões. E aqui a gente vê o indexador dessas dívidas. Então, retirando essas dívidas, ele tem 2 bilhões e 100 milhões. Como eu falei, ele tem uma alavancagem, e essa alavancagem em relação ao patrimônio total, patrimônio bruto, é cerca de 25%. Foi aquilo que eu falei, que o pessoal, não quero saber do HSML, porque ele está muito alavancado, porque ele está com um pouco mais de 30%, mas o XPML também está bem alavancado, está 25%. E mesmo assim, vocês viram que o XPML está 5% acima do valor patrimonial. Já o HSML está cerca de, se eu não me engano, 10% abaixo do valor patrimonial. Ou seja, o HSML, em termos
de comparação com o XPML, tá 15% de diferença. 15% de diferença. Um tá 5% acima e o outro tá uns 10% abaixo. Então a HSML tá bem mais barato em relação ao XPML. E a alavancagem, a diferença é pequena, é cerca de 7% de diferença. Uma parte que eu achei interessante aqui do relatório foi isso aqui. É tipo uma pista. E nessa pista vai mostrando pra gente, desde dezembro de 2017, quando o shopping entrou na bolsa, como ele foi fazendo, comprando novos shoppings e aumentando o seu portfólio. Então você vê que ele começou apenas com um shopping, o Caxias Shopping, e aos poucos ele foi incluindo outros shoppings. E aí ele vai mostrando aqui o percentual de aquisição, ó, 35% do Caxias Shopping, aí depois 8% do Shopping Cidade de São Paulo, em março de 2018, 25% do Parque Shopping Belém. Aí vai mostrando tudinho, ó como é legal isso aqui. Eu achei isso bem legal. Vocês vão parando aí, quem quiser ver, vai olhando como foi as aquisições, qual é o percentual que ele tinha, e tem alguns momentos que ele mostra as vendas também que foram feitas. Ó, aumento da participação, ou seja, ele já possuiu o shopping e comprou mais um pedacinho. E aqui, alienação é sinônimo de venda. Aqui ele vendeu 25% desse shopping, Parque Shopping Belém. É bem legal isso aqui. Eu achei bem interessante essa forma de mostrar como as aquisições e até essas alienações dos shoppings aqui da carteira do portfólio do fundo. Aqui ele mostra, e ele chama de presença nacional do shopping, né? Os shoppings que possuem em cada cidade e estados, consequentemente. Aqui ele mostra, por exemplo, São Paulo, e aí ele mostra os shoppings que estão na cidade de São Paulo, os shoppings que estão no interior de São Paulo, por exemplo, Guarulhos, São Roque e Campinas. Aí depois no Rio de Janeiro, o shopping na cidade do Rio de Janeiro e na cidade de Duque de Caxias. É bem interessante isso também. Eu achei bem legal. Aí mostra aqui Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Bahia, ele tem 2 shoppings, e Amazonas. E aqui, pessoal, ele vai mostrando de novo como é a participação do fundo. Olha aqui. E o ano de inauguração do shopping, a área bruta alocável do shopping, quantas lojas tem. E vocês podem ficar vendo isso e se quiser dar uma pausa para verificar melhor como é que está a situação de cada shopping e o valor investido em cada shopping. Então, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora. Deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí. Valeu. Até a próxima e...